Fala galera, não perca a contagem aí, turma do primeiro ano, ou melhor, turmas do primeiro ano. Tio Mimi agora falando sobre literatura e lembrando alguns conceitos e a importância da literatura para as nossas vidas. Primeira coisa que a gente precisa saber e guardar, que a literatura é a arte que trabalha com o quê? Se a pintura trabalha, com os pincéis, com as cores, se o cinema trabalha com as câmeras, com as interpretações, e o cinema é conhecido como sétima arte, a literatura é a arte que trabalha com as palavras. E as palavras têm um poder incrível porque as palavras podem promover uma guerra, como podem selar um acordo de paz. As palavras podem construir, como elas podem destruir. E todo poeta, todo grande escritor, ele tem essa certeza, essa convicção do poder que tem as palavras, do poder e da carga que as palavras podem carregar. E se literatura é a arte que trabalha com as palavras, os escritores, os poetas de maneira geral, eles podem brincar com essa definição. Porque as palavras dentro dos seus poemas, dos seus textos, dos seus romances, dos seus livros de maneira geral, das notícias, reportagens, elas podem ter diferentes objetivos. Seja o objetivo de informar, seja o objetivo de passar uma determinada ideia específica ou especial, seja o objetivo de ser engajado em alguma coisa e querer que as pessoas também comprem aquela sua ideia ou aquele engajamento seu. Então a literatura, ela tem um poder muito forte, uma arte de um poder muito forte, porque ela trabalha com um elemento muito forte que é a palavra. A palavra tem todo esse poder, a palavra mexe com a gente, mexe com o nosso interior, à toa que as pessoas às vezes costumam dizer o seguinte: era melhor você ter me dado um tapa na cara do que você ter falado essa frase ou essa palavra para mim. Por quê? Porque as palavras têm esse poder. Cheguei a comentar com vocês sobre um linguista japonês que fez uma tese, a tese de que as palavras têm poder, e de que, de acordo com o que ele falava, se as palavras transmitissem um valor negativo, um sentido pejorativo, um sentido até maléfico, as moléculas da água, elas se separavam. Mas a partir do momento que ele utilizava palavras doces, palavras de amor, palavras afáveis, aquelas moléculas elas se juntavam novamente, tamanho é o poder que tem as palavras. À toa que quando você pega um livro, muitas vezes você se emociona com a história daquele livro, aquele poema fala muito ao seu coração, aquelas palavras mexem com você, muda a sua forma de ver, de enxergar o mundo. Tem livros que quando você tem 12 anos e pega para ler, você não se importa muito, mas quando você pega esse mesmo livro, quando você tem 15, 18 anos, ele já fala muito ao seu coração e você tem um grande interesse por ele. Mas por que isso acontece? Porque a sua visão de mundo muda, porque as suas experiências também, as experiências que você passa na vida vão moldando você, vão transformando você, vão mudando a sua perspectiva da vida, a sua visão de mundo. Por isso que a literatura tem este grande poder. Por isso que existem os diferentes estilos de época. Você vê aí acontecendo a Antiguidade Clássica, você vê o período medieval, depois você vê o barroco, o arcadismo, por aí vai, Tantos estilos de época que vão acontecendo, vão se passando, por quê? Porque a visão do homem vai sendo mudada. E cada estilo de época carrega algumas características próprias, comuns, à maioria dos escritores daquela época ali. Isso por quê? Porque a visão do ser humano, ela, conforme o tempo vai passando, ela vai se modificando também, ela vai se alterando. Algumas características numa determinada época são mais valorizadas do que em outras épocas. E também existe o estilo individual de cada escritor. Cada escritor, cada poeta tem o seu estilo individual, a sua maneira de escrever, dependendo do que ele quer passar, dependendo de que estética ele quer trabalhar. Qual forma ele quer utilizar na sua construção poética ou na construção do seu texto. Então, duas coisas que você precisa considerar quando você estuda literatura: os estilos individuais de cada pessoa, de cada autor, cada visão apresentada, e os estilos de época, mencionando quais os pontos principais daquela época. E é por isso que a literatura tem uma grande ligação com a história, porque muitas vezes os acontecimentos históricos daquela época vão influenciar e muito naquele estilo de época. Por exemplo, o realismo é um estilo de época, é um estilo literário, um período literário que resolveu centrar na realidade da sua época, na realidade social, na realidade humana da sua época. Então todos os acontecimentos históricos são fundamentais e importantes para a construção poética ou de textos poéticos da literatura daquela época. Então olha que coisa interessante. É só você olhar para os dias de hoje, o que você estaria disposto a produzir nos dias de hoje. Tanto um texto carregado com características suas, com coisas que são suas, que você traz com a sua experiência de vida, com a sua visão de mundo, quanto também aproveitar nos textos, nos romances, nos livros, nos poemas criados por você. Você pode aproveitar
coisas que estão acontecendo hoje, como a quarentena, o coronavírus, a violência, né, o preconceito, o racismo e tantas outras coisas que ainda acontecem na nossa sociedade, em que nós podemos utilizar a literatura como uma arte da denúncia, sempre utilizando, logicamente, as palavras para isso. Então, olha aqui, ó, a literatura é uma arte verbal, isto é, seu meio de expressão é a palavra. A obra literária só existe como objeto social que se contempla na leitura e interação com o leitor. A função da literatura é dependente daquilo a que o leitor se propõe quando busca o texto literário. Então, a literatura, né, ela tem diversas funções e ela vai depender qual é a função do escritor que está escrevendo aquela obra, que está produzindo aquela obra, quanto do leitor que está indo buscar aquela obra. Qual a intenção do leitor em ler aquela obra? Perfeito? Então a gente pode falar para que serve a literatura. E essa resposta ela pode variar muito. Né? A função de uma obra de arte, de uma obra literária, ela vai variar de autor para autor, dependendo dos objetivos e das intenções daquele autor. Então é importante a gente destacar esse slide aqui. Ó. Alguns procuram na literatura apenas um divertimento, sem grandes consequências para a vida. Outros, um instrumento de transformação e de aperfeiçoamento. Uns consideram a obra literária apenas um artefato estético, criado para a contemplação da beleza. Priorizam o visual. Outros esperam que seja um veículo de análise, de crítica, de aprofundamento reflexivo, perfeito? Em relação à sociedade e à vida. Então a obra literária ela pode ser um instrumento de fuga da realidade, perfeito? Então de você trabalhar com a imaginação, com o sonho, fugir da realidade, como também pode ser a arte pela arte. Né? Certas épocas literárias valorizam muito a questão da perfeição formal de suas obras, da significação formal das palavras, das ideias. Ok? Terceiro ponto, o oposto da arte pela arte, ela também pode ser uma literatura engajada, como nós falamos aqui, autores comprometidos com a defesa de ideias políticas e religiosas. A literatura pode ser usada com esse objetivo também. Perfeito? E aí nós vamos ver, ó, em resumo, funções da literatura enquanto arte. Né? Se nós falamos que literatura é arte que trabalha com as palavras, então quais são as funções da literatura enquanto arte? Ela pode ser única, ou seja, melhor, lúdica. Porque tem por objetivo divertir, proporcionar prazer. A literatura tem este objetivo também. Ok? Sintonizadora, ou seja, tem por objetivo estabelecer ligação entre os homens e as diferentes épocas. Então, sintonizar homens, diferentes épocas, ideias, mensagens que vão se passando ao longo dos tempos, né? A literatura também ela pode ter como objetivo, né, ser paradigmática, ou seja, tem como objetivo convencer, ensinar ou denunciar, ok? E aí nós temos os vários exemplos. Ela também pode ser cognitiva, como transcrição da realidade. A literatura não precisa necessariamente estar presa a ela. Tanto o escritor quanto o leitor fazem uso de sua imaginação. Ok? E aí a gente vai percebendo algumas outras funções. Ela também pode ser catártica. Tem por objetivo liberar as pressões e as emoções. É uma espécie de desabafo. Desabafo. Olha como é que ela serve para isso também. Não é à toa que alguns psicólogos até orientam pessoas que estão trabalhando na questão depressiva a utilizarem a escrita como uma forma de desabafo. Então a literatura também serve como essa forma de você tirar a bola de neve que está dentro de você desabafar, de você colocar no papel aquilo que você está sentindo, aquilo que está falando ao seu coração, que está mexendo com você interiormente. A literatura ela serve para isso também. Perfeito? É liberadora do eu, ou seja, reflete uma fuga da realidade por desajuste ou discordância. Perfeito? Então, vamos lá. Uma coisa que vale a pena comentar aqui é sobre a importância do estilo individual e do estilo de época, que nós já falamos aqui com vocês, tá bom? Mas vale a pena nós terminarmos nesse ponto aqui. Porém, devemos ter cuidados em algumas abordagens. Qual o cuidado principal? Não reduzir a literatura a mero instrumento de investigação da sociedade, tomando as obras literárias apenas como documentos. Perfeito? Então, as obras literárias não podem servir apenas como documentos, elas vão muito além disso. Né? Sentimentos, emoções, a visão libertadora, a visão de desabafo, de colocar para fora, a parte estética e outras coisas mais, né? A literatura ela vai muito além dessa questão de apenas se transformar como um mero documento de investigação na sociedade.
ok? Então, paramos aqui essa nossa quarta aula, se eu não me engano, agora baseado nessa parte da literatura. Ok, gente? Muito obrigado, um grande abraço. Vai guardando aí. Valeu!